Boa noite, companheiros e amigos. Saúde em nome do Partido Ecologista aos Verdes, os nossos companheiros do Partido Comunista Português, da ID e todos os independentes que nos acompanham neste grande projeto de unidade que é a Coligação Democrática Unitária. Aqui partilhamos a defesa da justiça social, da igualdade de oportunidades, do respeito pelos direitos dos cidadãos e pela diversidade cultural. E estamos comprometidos com a defesa dos valores naturais, da sustentabilidade e da solidariedade. Nos últimos meses foi possível avançar no alargamento do passo social a preços módicos. Essa grande conquista de termos direito ao transporte público a preços aceitáveis, substituindo milhares de viaturas individuais com toda a poluição que lhe está associada. É assim que se contribui para a concretização do artigo 66º da Constituição da República Portuguesa, que consagra que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Contudo, como infelizmente bem sabemos, a Constituição da República Portuguesa não é respeitada por aqueles que governaram e governam Portugal. Mesmo numa época em que se levantam bandeiras por todo o lado na defesa do ambiente, inclusive na União Europeia. Esta União Europeia que defende a privatização da água, comprometendo a água pública e o acesso de todos à água potável. Uma União Europeia que não apoia a agricultura familiar ou a agricultura biológica e se demite da promoção de uma alimentação saudável e de sistemas agrícolas que preservem a biodiversidade animal e vegetal, que se demite de políticas e medidas que ponham fim à dilapidação dos recursos naturais e promovam o equilíbrio entre o homem e a natureza. Defender direitos e conquistas, defender outro caminho. A 26 de maio é votar na CDU. CDU! CDU! Nesta União Europeia, apesar de Portugal ter a maior zona económica exclusiva, são os grandes países que têm o poder de decisão sobre o nosso mar, sobre a nossa pesca. E enquanto a nós nos obrigaram a abater a frota pesqueira, os outros continuam a pescar à vara larga e a vender-nos o peixe para nós comermos. Companheiros, Ari dos Santos escreveu: "Isto vai, meus amigos, isto vai. Um passo atrás são sempre dois em frente e um povo verdadeiro não se trai. Não quer gente mais gente que outra gente." Nos últimos anos, os portugueses perceberam que, afinal, os direitos que foram tão difíceis de conquistar podem ser colocados em causa por aqueles que nos permitiam mais desenvolvimento, livre circulação, políticas comuns de agricultura e pescas que, diziam eles, colocariam todos os Estados-membros em pé de igualdade. O que estas promessas nos trouxeram foi apenas mais empobrecimento para o país e para o povo. Foi a retirada sucessiva de direitos por imposição da União Europeia, sempre aceite pelos governos nacionais. A União Europeia não serve às pessoas. Serve os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros, dos banqueiros, dos grandes consórcios do agronegócio. Sempre dinheiro e benefícios para os do costume. Serve os interesses dos grandes países do centro e do norte da União, que determinam a maioria das decisões. Serve os interesses dos senhores da guerra e do armamento, como é óbvio pelo inaceitável aumento que está previsto para o orçamento militar ou pela crescente aproximação à NATO e submissão aos seus objetivos, com as consequências brutais que vemos nas mortes no Mediterrâneo. Assim sendo, fazem falta mais vozes no Parlamento Europeu para defender sem hesitação os interesses de Portugal. Essas vozes são as da CDU. Companheiros e amigos, é necessário avançar. Nos últimos anos de governação em Portugal, tornou-se visível o quanto os eleitos da CDU foram importantes para a procura de respostas e de soluções para o desenvolvimento do país e o quanto foi e serão importantes também mais vozes da CDU na União Europeia. Precisamos de reforçar a voz na União Europeia que se comprometa na defesa dos interesses nacionais, das pessoas e dos seus direitos, sempre em comunhão com os recursos que a terra nos dá. É possível a valorização do transporte público, sobretudo o desenvolvimento da ferrovia, o meio de transporte que mais contribui para a descarbonização. E como seria tão importante para esta região que a modernização da linha do Oeste se concretizasse.
É possível a promoção e a defesa da natureza e da floresta. Foi possível, com o empenho dos verdes, a contratação de mais vigilantes da natureza. É urgente um plano para a proteção da biodiversidade local, para que não se repitam os incêndios de 2017 que devastaram o Pinhal de Leiria. Precisamos de uma voz verde que continuará a exigir o combate sério à poluição da água, como é o exemplo do Rio Lixo. Um combate sério que seja acompanhado por um plano realista de despoluição dos nossos rios. É essencial avançar e não regredir. O dia da manhã pode ser pintado de verde da esperança, de vivermos numa sociedade em que a mulher tem lugar ao lado do homem, em todos os patamares da sociedade. Salários iguais, direitos laborais iguais, participação igual, sem muros nem ameias. A liberdade, a paz, a saúde, a educação, a proteção social, o direito a ter direitos, são valores que pretendemos defender, quer no plano nacional, quer na União Europeia. Companheiros, até ao último dia, os candidatos da CDU continuarão a percorrer o país de norte a sul, a mobilizar mais e mais gente para o voto na CDU. Cabe a cada um de vós convencer cada amigo, cada familiar, cada vizinho ou companheiro de trabalho que é necessário dar mais força aos partidos que constituem a CDU para podermos estar mais perto de concretizarmos as políticas certas para desenvolver Portugal. Termino com Ari. O que é preciso é termos confiança, se fizermos de maio a nossa lança. Isto vai, meus amigos, isto vai por uma Europa mais verde, mais justa, mais solidária, porque o voto ecologista é na CDU. Viva a CDU!